Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou gravando esse vídeo para fazer a apresentação então, dos nossos primeiros conteúdos relacionados ao curso de Metodologia Básica de Custos. Nossos primeiros objetivos de aprendizagem, que vocês podem verificar no material escrito da disciplina, são compreender as origens da contabilidade de custos e seu relacionamento com as contabilidades financeira e gerencial, e também identificar os objetivos da contabilidade de custos e suas aplicações. Começo falando para vocês que a contabilidade de custos, ela, como registra os nossos principais livros da disciplina, registram que a contabilidade de custos ela tem origem lá no século XVIII, então ali pelos anos 1700 e alguma coisa, justamente marcando uma transição de uma realidade mercantil para uma realidade mais industrial. O que isso quer dizer? Na realidade mercantil, então de mercado somente, de troca de mercadorias, para ser mais claro, ficava muito explícito que a contabilidade ela tinha a função essencialmente de apurar o resultado, ou seja, o lucro ou prejuízo de uma empresa, e conseguir fazer um levantamento do balanço patrimonial dessa empresa, então registrar qual era o tamanho do seu patrimônio. Para isso, como eram empresas bastante simples, não tinham grandes volumes de produtos estocados ou movimentados, basicamente se conseguia fazer a apuração do resultado por meio do levantamento dos estoques. Como é que isso funciona? Ele funciona numa estratégia muito simples do cálculo de uma equação também bastante simples. Basicamente, a equação diz o seguinte, que o custo da mercadoria vendida é igual ao estoque inicial de produtos mais as compras realizadas em determinado período menos o estoque final. Ou seja, registra a movimentação do estoque. Percebam comigo que essa fórmula aqui, que ela é muito valorosa para a gente ao longo da disciplina, ela tem uma característica. Ela trata só do quantitativo de estoques que a empresa tem, mas ela diz aqui, em estoque inicial, ela está querendo representar o saldo da conta de estoques, ou seja, do valor de estoques, no início de um determinado período. Não importa se o período é de um ano, de um mês, de uma semana, é o estoque do início do período. Esse estoque aqui ele pode ser representado tanto em quantidade de produtos, quanto em valor monetário que elas representam. Então eu tenho 10 produtos e eu comprei cada um a R$2, logo eu tenho R$20 dentro do estoque. Essa é a ideia. Então aqui eu vou fazer a representação do estoque inicial. Mas as compras que representam aqui todos os movimentos de entrada em estoque, tudo que eu comprei para fazer parte do meu estoque, menos os estoques finais, ou seja, aquilo que ficou no estoque ao final desse mesmo período que eu esteja avaliando. Então a gente tem um valor estático do início, um valor estático do final e uma movimentação de entrada. Por consequência, o que essa fórmula aqui vai representar para a gente é justamente a movimentação de saída dos estoques. Logo, a lógica que está impregnada nessa fórmula é a seguinte: o valor do custo da mercadoria vendida representa a saída dos estoques. Isso aqui a fórmula vai nos trazer. Bom, a gente vai explorar isso bem, que o CMV, o custo é igual à saída dos estoques, ao longo do nosso curso. Então não precisa se preocupar tanto com isso agora, apenas entender essa lógica. E o que se fazia? Apurando dessa forma simplificada qual era o custo da mercadoria, eu conseguia apurar, por consequência, o lucro. Vejam, uma ideia bem simples do que lucro representa, a gente pode dizer que lucro, vocês já ouviram falar isso, né? Lucro é igual a receita menos despesa. As despesas, nessa lógica econômica que essa fórmula simples nos diz, a despesa é igual a tudo que sai da empresa e receita é tudo que entra. Então lucro é o que sobra disso. Tudo que entrou são as minhas receitas, menos tudo que saiu as minhas despesas, o que sobrou é lucro. Aqui então, essa fórmula simples nos permitia apurar qual era o lucro. Eu sabia quanto eu tinha de receitas numa empresa mercantil, apurava os custos das mercadorias vendidas por essa fórmula e o que sobrava então era o lucro. Sobre a apuração do lucro é que já então se pagavam os impostos sobre o lucro que cada empresa gerou. Essa realidade muda bastante com o surgimento da indústria e por isso é que começa a se estudar custos com mais sentido, assim, estudar no sentido acadêmico da coisa, né? Estudar custos nessa época onde a indústria surge e onde as empresas não conseguiam mais apurar bem o seu patrimônio, bem a sua movimentação de estoques,
a partir de uma fórmula simples como essa, ou de uma identificação simples de quanto custou o produto na entrada e na saída. Porque os produtos eram mais complexos. Produtos industrializados, normalmente eles vão trabalhar com vários componentes para identificar qual é o produto em questão. Então eles vão ter cores diferentes, tamanhos diferentes, vão usar matérias-primas diferentes, volume de mão de obra diferentes também. A gente explora isso mais em seguida da mesma forma. O que eu quero registrar agora é que isso fica mais complexo. E essa complexidade tem que ser acompanhada pelo estudo de custos. Foi, de fato, acompanhada pelo estudo de custos. Então, não se passou mais a controlar somente a movimentação de estoques, continua se estudando ela, mas também começou a se desenvolver formas de contabilizar quanto custa um produto de forma mais apurada. A disciplina, os estudos sobre contabilidade de custos, se propõe, então, a conseguir planejar, classificar, alocar, acumular, organizar, registrar, analisar, interpretar e relatar os custos dos produtos fabricados e vendidos. São uma porção de verbos, né? É uma porção de verbos que eu acabei de dizer para vocês. Mas todos eles estão no escopo do que a contabilidade de custos deseja realizar, deseja estudar. Ainda não são os nossos objetivos principais. Os componentes de custos, então, industriais, de uma forma também bastante resumida, mas para que nós entendamos inicialmente, a gente pode resumir como os materiais diretos aplicados na produção, por exemplo, matéria-prima, outros materiais secundários de produção, embalagens, a mão de obra direta, então aquelas pessoas que trabalham na elaboração dos produtos diretamente, e outros custos indiretos de fabricação. São outros custos também envolvidos na produção. A gente entra pormenorizadamente em cada um desses conceitos mais adiante. Por enquanto eu quero que vocês percebam que a diferença entre uma abordagem industrializada e a abordagem mais mercantil está registrada pela complexidade do estudo dos custos de cada produto. Para registrar também, a gente estuda custos em todos os contextos empresariais. A gente conhece classicamente, né, os 3 tipos de segmentos empresariais, que é o comércio, a indústria e o serviço. Como eu falei bastante para vocês, custos está bem estudado na realidade industrial. Ele se originou na realidade comercial, essa primeira aqui. Mas também é estudado para apuração de custos dos serviços, né? E para o terceiro setor da mesma forma, né? Mas enfim, separando somente entre comércio, indústria e serviços, a gente tem essas preocupações. E é dessa separação das tipologias dos segmentos de empresas que a gente também, porventura, muda o nome dessa fórmula. Aqui eu estou falando para vocês custo da mercadoria vendida, mas algumas vezes aparece como custo do produto vendido quando a gente está falando da realidade das indústrias. Ou custo do serviço prestado quando a gente está falando da realidade de serviços. Pode mudar um pouco, mas existe estudo de custos em todas essas áreas. O que é importante a gente representar nesse momento agora é que tem uma diferença entre empresas comerciais e empresas industriais, e isso registrou esse histórico da nossa disciplina de custos. Diferença essencial: no comércio, as empresas normalmente só compram mercadorias e revendem as mesmas sem alterá-las, e na indústria há um processo de transformação. Então a gente compra matérias-primas, tem esses insumos de produção, transforma eles com o uso da mão de obra e dos custos indiretos de fabricação, chegando a um produto diferente daquele que inicialmente a empresa adquiriu. Por fim, vou dar foco então aos objetivos que teoricamente se definiram para o estudo de contabilidade de custos. Vejam que quando a gente diz que a gente tem uma contabilidade financeira, a contabilidade financeira quer dizer, de fato, aquela parte da contabilidade que é a mais reconhecida por todo mundo, que é a parte de preocupação do registro das demonstrações contábeis. Então fazer a escrituração contábil, dizer qual é o tamanho do patrimônio, qual foi o volume das vendas, qual foi o montante de despesa em determinado período e aí por diante. Essa é a parte da contabilidade financeira. Outra, que é a contabilidade gerencial, ela está muito mais preocupada com a tomada de decisões das empresas, dá suporte para a tomada de decisão. E a contabilidade de custos, ela é um pivô, um articulador entre esses outros 2 tipos de contabilidade que eu acabei de falar. Porque é ali na contabilidade de custos que a gente gera as informações para subsidiar a tomada de decisão e também
gera informações para subsidiar a contabilização dos estoques das empresas. Sendo ali a origem de informações para esses dois ramos da contabilidade, é bem aí que se caracterizam os objetivos da contabilidade de custos. Os objetivos que estão anunciados lá no material escrito de vocês também são 4. Eu vou juntar esses 4 em 3 grupos. O primeiro dos 3 é são os objetivos de apuração do lucro e avaliação do patrimônio. Esses 2 objetivos são aqueles mais relacionados, então, à contabilidade financeira, para dar subsídio à escrituração contábil. Para isso, a gente tem que seguir todos os princípios contábeis geralmente aceitos. Tudo que a legislação contábil prevê tem que ser seguido para a apuração do lucro e do patrimônio. É isso que vai fazer aparecer os nossos registros nos balanços patrimoniais, na demonstração de resultado do exercício. Então está alinhado com a contabilidade financeira. Os outros 2 objetivos, aparece o terceiro como objetivo de controle. Realizar o controle. Então ele dá suporte para atividades quase que de auditoria nas empresas, mas na verdade a informação de custos com esse objetivo dá suporte para a gente fazer comparações entre previsões e execuções. Então imagine uma construção orçamentária, quando eu quero dizer qual vai ser o meu orçamento para o ano seguinte, eu vou fazer uma previsão. Quando o ano se desempenha, acontece de fato, eu vou ver o que eu realizei realmente. A informação de custos ela vai dar suporte tanto para realizar o orçamento, quanto para ver como aconteceu aquilo no decorrer do ano. E a comparação entre as duas coisas, então, dá essa possibilidade de usar a informação de custos para controle, para estudar essas variações entre o que foi planejado e o que foi de fato executado. E o último objetivo está relacionado a planejamento e decisão, basicamente tomada de decisão. E aí a tomada de decisão num sentido lato, num sentido amplo, qualquer decisão. Para isso, como são muitas as decisões, a contabilidade de custos acabou desenvolvendo muitos métodos para dar suporte para essa tomada de decisão. Então a gente vai ver que a gente tem 1 ou 2 métodos principais para falar do primeiro objetivo, ou seja, a apuração do lucro e a avaliação dos estoques. A gente também tem poucos métodos para falar sobre controle, um objetivo de custos para controle, e a gente tem uma porção maior de métodos relacionados ao terceiro objetivo de planejamento e decisão. Aqui no nosso curso a gente vai estudar métodos dessas 3 naturezas. Com isso, eu apresentei para vocês então os nossos 2 primeiros objetivos de aprendizagem do curso de Metodologia Básica de Custos, falando das origens da contabilidade de custos, como é que ela se insere no contexto contábil e quais são os seus principais objetivos. Até o próximo vídeo.